Eu já fiz aqui pro canal um vídeo em que eu comentei todos os filmes do Gamera produzidos durante a Era Showa. A Era Showa, inclusive, ela acabou com o Uchu Kaiju Gamera, de 1980, que é aquele filme que é uma colagem pós-modernista bem estranha, que foi feita com baixo orçamento pelo grupo que havia adquirido a Daiei e todos os personagens e produtos cujos direitos autorais pertenciam a Daiei, e que tentou espremer a franquia para conseguir um pouco mais de grana. E que depois daquele filme, como o Uchu Kaiju Gamera não foi muito bem recebido, o personagem acabou meio que entrando num limbo de esquecimento. Até que nos anos 90 isso mudou. Durante a década de 1990 teve todo o revival do próprio Godzilla, teve toda a produção dos Godzillas durante a Era Heisei, e o grupo que havia adquirido a Daiei decidiu que valia a pena investir numa nova produção baseada no Gamera. Uma das coisas que motivou, inclusive, foi o fato de que na metade dos anos 90 a Toho acabou licenciando o Godzilla para ser produzido um filme sobre ele em Hollywood. Inclusive anunciou que em 1995 aconteceria o último filme do Godzilla, que é o Godzilla vs Destoroyah, no qual o personagem iria morrer. E aproveitando esse limbo que o Godzilla deixaria, porque os filmes do Godzilla da Era Heisei trouxeram de volta à moda os filmes de Kaiju, e com a morte do mais famoso Kaiju, ia acabar ficando um vácuo no mercado. E o grupo que havia adquirido a Daiei decidiu que 1995, o ano do último filme do Godzilla, também poderia ser o ano do primeiro novo filme do Gamera. Isso levou à criação de uma nova série de filmes que é conhecido como os filmes do Gamera da Era Heisei. Então, para esse retorno do Gamera, o escolhido para ser o encarregado para dirigir o filme foi o Kaneko Shusuke. E o Kaneko, a princípio, ele pensou em fazer uma paródia, fazer uma comédia ou um filme bem escrachado. Só que ele acabou mudando de ideia, primeiro quando ele viu que o orçamento que ele ia ter ia ser um pouquinho maior, e que o roteirista do filme seria o Ito Kazunori. O Ito era um roteirista que já há alguns anos ele trabalhava com uma animação, então ele fez a adaptação de várias animações, de roteiros de quadrinhos para animações, adaptações de obras da Takahashi Rumiko, como o Meishu Ikoku, o Irusei Yatsura, mas ele ganhou destaque com os trabalhos que ele fez em parceria com o Oshimamuro. Então o Ito ele havia feito os roteiros para os dois longas do Patlabor, dirigido pelo Oshii, e naquele mesmo ano, em 1995, ia estrear uma nova produção que ele tinha sido dirigida pelo Oshimamuro e que o Ito tinha feito o roteiro, que era a adaptação para animação de Ghost in the Shell. Então o Ito é o roteirista do Ghost in the Shell. Quando o Kaneko soube que era esse cara que ia trabalhar com ele, que esse cara ia ser o responsável pelo roteiro da volta do Gamera, ele acabou mudando de ideia e desistiu de fazer a comédia que ele tinha pensado a princípio, para ir justamente pelo caminho oposto. Ele decidiu que ia fazer um filme que se levaria extremamente a sério. Então, em 1995, foi lançado esse filme, dirigido pelo Kaneko e com roteiros do Ito, que foi Gamera Dai Kaiju Kuchu Kessen, que a tradução seria algo como Gamera, a batalha decisiva aérea dos kaijus gigantes, que é uma referência direta ao filme de 67, que é o Dai Kaiju Kuchu-sen Gamera Tai-Gyaos, a batalha aérea dos kaijus gigantes Gamera contra Gyaos. Então, a princípio, esse novo Gamera ele é uma releitura do filme Gamera contra Gyaos. E o que o Kaneko decidiu fazer com ele foi ignorar todos os filmes anteriores, ignorar toda a produção da Era Showa e reapresentar o Gamera e o Gyaos numa nova cronologia que ia fazer releitura de elementos que apareciam nos filmes anteriores, mas que não seria uma continuação direta. E um diferencial nesse filme que abriu a Era Heisei do Gamera é, primeiro, que ele é um filme que se leva muito a sério, é um filme que tem pé no chão na medida que é possível ter um pé no chão num filme de kaiju gigante. E ele mostra que ele tem uma influência bem grande do primeiro Godzilla da Era Heisei, que é o Godzilla de 84, mas também pelo fato do Kaneko e do Ito eles optarem por um caminho um pouco diferente do que se costumava fazer com os filmes de kaiju. A tradição no kaiju geralmente é apelar para questões da ciência e para os problemas da ciência, os problemas do mau uso da ciência, do uso amoral da ciência e da banalização da tecnologia e de suas consequências. Mas aqui o Kaneko ele não só se apropria desses discursos de querer falar sobre o uso da ciência, sobre ética na ciência, mas também ele escolhe um outro caminho, que é fazer uma abordagem um pouco pela perspectiva religiosa. A premissa do filme ela parte de dois incidentes iniciais. Um deles é o fato de que vários navios navegando pelo sul do Japão dão relatos de verem ou de colidirem com algum objeto enorme flutuando no mar. Algo que a princípio parece um recife de corais, mas que
aparenta estar se movendo e colidindo com várias embarcações. Então tem toda uma equipe que vai investigar o que está acontecendo no mar, o que é isso que várias embarcações estão entrando em contato e colidindo. E tem o segundo incidente, que é o fato de toda uma população de uma ilha desaparecer depois de relatos de aves estranhas terem sido vistas nessa ilha. E o policial que está investigando, ele procura uma ornitóloga para tentar entender o que é que aconteceu, porque os últimos relatos dessas pessoas que tentaram se comunicar antes de desaparecer foi que elas viram pássaros gigantes. Então, na investigação na ilha, descobre-se que tem pelo menos 3 aves gigantes que não são necessariamente aves, são aves de 8 metros que devoram pessoas, que são justamente a releitura do Giaus do filme de 67. E simultaneamente a equipe que está investigando o mar, eles encontram esse recife de coral, que não é um recife de coral, que a princípio parece uma ilha móvel. Nela eles encontram uma pilastra com runas antigas e vários magatamas. E o magatama, ele é um objeto que tem uma função religiosa na tradição japonesa. Os Jomon, que são o primeiro povo que habitou no Japão desde a pré-história, eles já produziam essas magatamas, que são um tipo de joia que tem um formato que lembra uma vírgula, que elas são feitas de rocha, de osso, obsidiana, jade, dependendo da época e do contexto em que elas são feitas, e que toda a religião shintoísta, que é a religião tradicional japonesa, o shintoísmo acabou se apropriando da magatama e ela acabou tendo uma função ritualística dentro da religião, como um símbolo religioso, um tipo de amuleto. Inclusive, uma das 3 joias que o imperador japonês supostamente possui, que é passada de geração em geração e que o primeiro imperador ganhou da Amaterasu, da deusa do sol, é uma magatama de jade. Então a magatama, ela tem toda uma relação com o shintoísmo, que é uma religião animista, que consegue entender como sujeito animais, manifestações da natureza e outras formas abstratas. A ideia de que um rio pode ter um espírito, uma montanha pode ter um espírito, uma árvore em si pode ser uma divindade. E a magatama, muitas vezes, ela acaba tendo uma função dentro dessas atividades religiosas shintoístas como representação dessa divindade, ou que indica que um sujeito específico é o emissário ou fala em nome ou em função de alguma dessas entidades. Então, nessa ilha, esses pesquisadores vão achar várias magatamas, enquanto um grupo de pesquisa que vai envolver as forças de autodefesa japonesas, a polícia e o governo, vão tentar capturar o Giaus, porque o secretário do governo que está encarregado da investigação, ele considera que os Giaus são um tipo de animal raro e que eles devem ser capturados vivos para estudo e, quem sabe, lucro, inclusive, em cima deles. Apesar dos cientistas envolvidos dizerem que aquilo é um erro, é um equívoco tentar capturar aves gigantes carnívoras que devoram humanos. E, simultaneamente, enquanto tem todo o planejamento do governo para tentar capturar os Giaus, a equipe que está investigando a ilha, ela acaba despertando algo na ilha que revela que não é uma ilha, e sim é uma tartaruga enorme gigante, que é o Gamera. Então tem toda a preocupação simultânea que existe esse kaiju gigante encontrado no mar, que ninguém sabe exatamente o que ele faz ali, mas se sabe que ele veio do norte, aparentemente ele está indo em direção ao Japão, e essas tentativas de capturar esses aves gigantes comedoras de pessoas. E segundo a tradução das runas encontradas, ela fala no combate entre 2 criaturas, que uma seria o Gamera e outra seria os Giaus, que as interpretações levam a crer que são essas 2 criaturas, a tartaruga gigante e os pássaros comedores de humanos. E em algum momento, uma dessas magatamas ela acaba nas mãos da Kusanagi Asagi, que é uma adolescente filha do chefe do grupo de pesquisa encarregado de investigar essa suposta ilha, e essa adolescente ela acaba adquirindo um vínculo com essa entidade, que é o Gamera, através da magatama. E enquanto tem a tentativa de capturar os Giaus, que não dá completamente certo, o Gamera surge na cidade e começa a pisotear e destruir toda a cidade para atacar os Giaus. Mas tem uns pontos aqui que valem a pena a gente pensar a respeito. Primeiro é como o Kaneko e o Ito, eles reinventam o Gamera. O Gamera do Kaneko e do Ito, ele vem do norte, então tem toda uma relação com o filme original, em que o Gamera era uma criatura lendária relatada pelos Atlantes e que ela desperta no Polo Norte, e que está associado com uma das 4 bestas lendárias da astrologia chinesa, que é o Genbu, que é um jabuti com uma cobra que representa o quadrante norte e o elemento terra. Então o Kaneko e o Ito vão se apropriar dessa relação
que tinha lá no primeiro filme do Gamera, que vai tratar o Gamera como um animal lendário que está relacionado a mitos, com a Atlântida, com essa divindade que é o Genbu, que é uma entidade que representa um dos elementos da natureza, e vai reinventar também essa ideia do Gamera como alguém que protege as crianças, que tem um vínculo especial, afetivo, psíquico com crianças. Porque nesse filme ele vai ter um vínculo com a Asagi, mas vai ser quando a Asagi tocar nessa Yamagatama, como tem esse simbolismo religioso, principalmente com as religiões shintoístas, com a ideia dessas religiões animistas que vêm nas forças da natureza, deuses e divindades. Então o Kaneko vai reler essa ideia do Kaiju como essa força da natureza imparável, como um animal que é único e especial e que representa as forças naturais que estão muito além do que os homens podem controlar. Então tem essa relação do sublime com a natureza, mas ao mesmo tempo tem uma relação que tem muito a ver com o shintoísmo, que é não só a sensação de sublime diante da natureza, mas a natureza como uma divindade. É ver Deus não numa consciência, não num velhinho barbudo, ou numa inteligência antropomórfica em que a gente projeta uma noção de humanidade, um Deus que assemelha o homem, mas uma noção de divindade que está na própria natureza, está nos elementos naturais, está nas forças naturais e está nos animais. A natureza como a verdadeira divindade. Deus não é um sujeito consciente barbudo, Deus são as forças naturais. E a Asagi, como ela vai possuir uma Magatama e ela vai ter esse vínculo empático, psíquico com o Gamera, ela vai conseguir saber o que o Gamera está sentindo, o que o Gamera está pensando. Quando o Gamera se fere, ela também se machuca e ela consegue de alguma forma se comunicar com o Gamera. A Saga ela vai acabar assumindo a função de um tipo de sacerdotisa ou oráculo do Gamera. A ideia da criança como algo que consegue vincular o mundo humano, o mundo dessa lógica e da civilização, com um mundo sobrenatural, divino e dessas forças da natureza que a gente não consegue entender nem controlar, que são muito mais poderosas que a gente, que são representadas aqui pelo Gamera. Então, como eu falei, o Kaneko e o Ito, eles vão tratar de toda essa questão da crítica ao uso amoral da ciência, que é um dos temas relevantes para toda a construção do conceito dos kaiju, mas eles também vão trabalhar um lado que é religioso, que é justamente pensar nesses kaiju a partir dessa leitura animista do shintoísmo e dessas religiões tradicionais japonesas. Então é um Gamera que ele trata da ciência, mas ele trata da magia e do misticismo e do mundo yokai. Então o kaiju como elo entre o futuro da ciência e o passado do sobrenatural. E nesse contexto, o Gamera do Kaneko e do Ito, ele é um Gamera um pouco ambíguo se a gente tentar pensar nele como que tipo de kaiju ele é. Eu já comentei em outros vídeos que se tem mais ou menos 3 categorias de representação coletiva do que seria um kaiju. Tem o kaiju como aquela força da natureza do equilíbrio, algo que quando o ambiente, o ecossistema, as relações entre as espécies e das espécies com o mundo, com o planeta, eles estão em desequilíbrio, é aquela força da natureza que vem para colocar aquilo em equilíbrio de novo. Então o kaiju é aquela entidade que vai recolocar as peças nas posições que elas deveriam estar, e se para isso ele tiver que pisotear alguma cidade, destruir algo no meio do caminho, é algo aceitável, é um preço a se pagar para reequilibrar a ordem do planeta. Depois a gente tem o kaiju invasor, que é aquele kaiju que ele vem como uma força externa para impor um sistema que não é o do natural, mas que se adapta a ele. Vem uma entidade que ela é de fora, e para que esse planeta em que a gente vive seja adequado para essa força invasora, ela vai modificar e vai destruir todo o ecossistema para ficar de acordo com ela. E toda a construção dessa noção do kaiju invasor, ela está muito associada com todo o imaginário da ocupação japonesa feita pelos Estados Unidos no pós-guerra. E um terceiro tipo de kaiju é aquele kaiju guardião como uma divindade protetora, uma entidade divina que os fiéis que creem nele rezam para ele, e daí ele vem e interfere de maneira benevolente para ajudar e para resgatar e salvar essas pessoas, esses fiéis que ela tem. Mas a releitura do Gamera que o Kaneko e o Ito fazem nesse filme de 95, ele é um Gamera um pouco ambíguo, porque ele é um Gamera que aparentemente ele age como essa divindade protetora, porque existe toda uma profecia de quando o mal na forma do Gyaos surgisse, o Gamera voltaria
para combater esse mal. O Gamera está todo associado com essa questão mitológica que o Kaneko e o Ito resgatam do primeiro filme. Ele possui na saga uma sacerdotisa, então se ele tem uma sacerdotisa ou um oráculo, é porque ele é um tipo de deus. Mas ao mesmo tempo o Gamera atua mais como essa entidade do equilíbrio, que ele vem para destruir os Gyaos e destrói toda a cidade no processo. E ele não se importa muito com isso, ele está focado em caçar os Gyaos e destruir os Gyaos. Mas daí quando a gente começa a comprar essa ideia que o governo está vendendo, o Gamera é essa criatura que é um perigo porque ela simplesmente destrói tudo sem nenhum critério, a gente tem uma cena em que o Gamera vai lutar contra os Gyaos e do nada o Gamera para o que ele está fazendo para proteger um menino que está prestes a ser atacado por alguns Gyaos. Mas ao mesmo tempo que o Gamera é uma criatura que não se importa muito com as consequências do que ele está fazendo, desde que ele cumpra com o dever dele, que tem muito uma associação com essa noção de dever japonês, né? Mas ao mesmo tempo que a gente pode enxergar um pouco disso nesse Gamera, o Gamera para o que ele está fazendo para proteger uma criança. Então essa noção do vínculo do Gamera com as crianças, o Kaneko Ito ainda protege, que faz com que o Gamera mantenha uma complexidade, uma ambiguidade que ele já tinha nos filmes da Era Showa, se a gente comparar eles, por exemplo, com outros kaijus. Mas mesmo apresentando toda essa noção religiosa no Gamera, esse Gamera como divindade, esse Gamera que remete a várias relações religiosas dos humanos com a natureza e com o mundo e com várias outras concepções, o Gamera do Kaneko Ito ainda assim traz de volta aqueles temas tradicionais da ciência, porque no meio do filme, ao investigar a amostra de DNA de um Gyaos, eles descobrem que os Gyaos eles não são um animal que surgiu a partir de uma evolução natural. Eles são um animal feito a partir de engenharia genética. Só que eles foram feitos a partir de engenharia genética num período de civilizações antepassadas históricas perdidas. Então essa cultura perdida, que talvez a gente conheça como Atlântida, como a Lemúria, como Mu, sei lá, que chegou num ponto da ciência em que eles desenvolveram uma ciência tão avançada que eles começaram a fazer os experimentos com engenharia genética, criaram os Gyaos, e esses Gyaos, essas aves carnívoras, saíram do controle deles. Vai saber por que eles criaram, por experiência, só pela experiência, uma ciência moral, ou para usar como arma, tanto faz. E esses Gyaos, eles acabaram destruindo a população que criou eles. Então, esse Gamera de 95, ele traz um tema que eu já falei várias vezes em outros vídeos, que é o da herança maldita. E não é só de maneira indireta. Tem uma cena que eles falam isso abertamente, como eles receberam uma herança, um legado maldito. Esse legado amaldiçoado, e como talvez os humanos de agora estejam repetindo isso. Tipo, essa civilização antiga fez uma ciência sem critério, acabou sendo destruída pela própria ciência, e a civilização de hoje herdou todos os malefícios e os efeitos colaterais dessa ciência sem critério criada pelos antepassados. Remete de novo àquela toda discussão tradicional que eu já falei em vários outros vídeos, que é muito comum na ficção científica japonesa, que é sobre o impacto da ciência que o Japão herdou no pós-guerra, né? Toda aquela ciência que foi desenvolvida em função da criação armamentícia, não só a ciência, como todo um modelo econômico que foi construído no Japão em função da guerra, que no pós-guerra os japoneses herdaram e tem que lidar com as consequências disso. E lidar com as consequências da guerra é um ponto que o Kaneko vai trabalhar muito na obra dele. Então os personagens levantam isso, olha só, aquela civilização criou os Gyaos, foi destruída pelos próprios Gyaos que eles criaram, mas a última coisa que eles fizeram, quando eles viram que eles estavam chegando no fim, foi deixar um Gamera. E o Gamera é um tipo de expiação. Como se diante dos erros deles, essa civilização extremamente avançada que existiu num período remoto e que desapareceu, como último ato para tentar se redimir, eles criaram o Gamera e deixaram o Gamera dormente para no dia em que os Gyaos reaparecessem, porque os Gyaos tinham destruído quase todo o ambiente e entraram em hibernação até o mundo estar apto para eles se adaptarem de novo. E uma coisa que vamos discutir no filme é como as mudanças climáticas e a poluição criada pela industrialização, todas as atividades humanas favoreceu que o mundo ficasse de novo apto para os Gyaos. Então eles vão tratar de uma coisa que é muito atual para nós, né? Que é como o impacto ambiental causado pelas ações humanas sem muito critério estão mudando o ecossistema e estão ativando várias calamidades que estão lá dormentes, guardadas, que a gente pode considerar mudanças climáticas e o surgimento de novas doenças como um desses casos. A alegoria do filme é pegar isso e representar no despertar de kaijus, devoradores de humanos que estavam ali dormentes e foram ativados por consequências dessas ações humanas. E o que essa civilização antiga fez foi deixar um Gamera ali dormente. Olha só, vamos deixar esse Gamera aqui para, se por acaso algum humano sobreviver,
e eles conseguirem reconstruir a sociedade humana e os Gyaos despertarem de novo, o Gamera vai ser uma tentativa de tentar de salvar essa nova geração humana. E outra característica desse filme, que eu até já tinha comentado um pouco antes, que é a influência que ele tem do Godzilla de 1984. E quando eu falo nessa influência, não só pelo esse tom de seriedade de um filme que se leva muito a sério, mas que ele tenta tratar dessa questão da burocracia da organização da sociedade japonesa. Então ele é um filme que ele mostra muito essa questão da reunião dos ministros, secretários, a discussão sobre o que fazer, o cientista lá e dizendo, olha só, o melhor caminho é fazer isso é perigoso, e os burocratas não levando a sério, pensando, não, mas o que dá lucro, o que pode destacar o nome de algum político. Então toda essa questão de o quanto a burocracia às vezes tem mais força do que a própria questão dos objetivos científicos e da segurança da população que estão sendo discutidos ali. E tem um ponto também que é interessante, que é quando o Gamera aparece a primeira vez. Os militares estão lá se organizando para capturar os Gyaos no meio da cidade, que foi evacuada, mas ainda assim é no meio da cidade. E nisso o Gamera surge atrás dos Gyaos e ele simplesmente só entra na Bahia, vai cidade adentro, pisoteando e destruindo tudo. E daí chega num ponto em que as pessoas, tá, mas a força de defesa não vai fazer alguma coisa? E o comandante fala, eu não posso. Uma questão é que o Japão é proibido de ter exércitos desde o pós-guerra, porque a Constituição japonesa atual, que foi feita no pós-guerra, ela foi feita pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos entregou para o Japão e disse, olha só, a gente vai encerrar a ocupação, mas a Constituição de vocês é essa. E a Constituição japonesa, escrita pelos Estados Unidos, ela determina que o Japão é proibido de ter exércitos. Então, o que o Japão tem no lugar é a Força de Autodefesa, que é uma organização militar, ela tem a divisão terrestre, aérea e naval, mas ela só pode atuar em território japonês, ela não pode atuar fora de área japonesa. E ela só pode responder às agressões. A Força de Autodefesa japonesa não pode iniciar um combate. Então existe uma regra que a Força de Autodefesa ela pode entrar em ação para responder fogo inimigo. Então se o inimigo vem e dá um tiro em alguém, a Força de Autodefesa pode responder. Só que ali eles têm um problema burocrático, administrativo, que é o fato de que o Gamera não tem uma arma. O Gamera não está atirando em ninguém. O Gamera só está caminhando e pisoteando a cidade. E dentro da lei japonesa atual, a Força de Autodefesa não pode disparar contra o Gamera, porque o Gamera não disparou primeiro contra eles. Então eles entram naquela questão de o que fazer. A Força de Autodefesa não pode responder militarmente contra o Gamera. Então tem toda uma discussão para eles convocarem a Dieta, que é o legislativo japonês, para aprovar uma lei que determina que a Força de Autodefesa pode atuar contra o Gamera e outros kaijus, para só depois eles poderem entrar em ação. Então é uma burocracia que num filme, por exemplo, que se passasse nos Estados Unidos, nunca aconteceria. Tipo, aparecesse um monstro nos Estados Unidos, os Estados Unidos vai atirar em qualquer coisa antes mesmo de perguntar. Então o que o Kaneko e Ito trazem é toda essa questão burocrática e legal que ocorreria no Japão, não só por haver uma lei, por haver uma constituição que determina isso, mas por toda aquela inércia japonesa de depender das ordens, de depender de que o chefe vai determinar e de deixar a responsabilidade para o superior decidir. Esse filme, o Gamera Daikaiju Kuchu Kessen, de 1995, ele vai ser importante por mostrar uma possibilidade de se tratar todo esse universo dos kaiju, dos monstros, e com uma perspectiva séria de tratar de questões do mundo real e da burocracia japonesa, e também por combinar esses elementos da ficção científica com esse resgate dessas questões dos mitos tradicionais japoneses e desse imaginário mítico que é tratado de maneira bem breve no primeiro filme do Gamera e que depois acaba sendo meio esquecido e que eles recuperam. A recepção do público e da crítica de Gamera Daikaiju Kuchu Kessen foi bastante boa. O fato de 1996 a Toho não lançaria nenhum filme do Godzilla motivou a produção de uma sequência. Então em 1996 foi lançado Gamera 2 Legion Shurai, que a tradução é algo como Gamera 2, A Invasão de Legion, que é uma continuação direta ao filme de 1995 e que também manteve o Kaneko na direção
e o Itô como roteirista. E nesse filme eles mantêm algumas coisas, mas eles apresentam algumas ideias novas bastante interessantes. A premissa do filme é que um meteoro enorme cai na região de Hokkaido, que é a grande ilha mais ao norte do Japão, e quando as forças de autodefesa vão investigar, o meteoro desapareceu. A protagonista é uma astrônoma que identifica a queda do meteoro no início. Isso é uma coisa que acho que vale destacar, é como o Itô ele tem toda uma tradição de não só protagonistas, mas como os personagens-chave sempre são personagens femininos, são sempre mulheres nas principais funções da narrativa. Começam a acontecer alguns incidentes estranhos, até que acontece um grande ataque num metrô em Sapporo. Sapporo é a maior cidade de Hokkaido. E nesse ataque no metrô, eles descobrem que o meteoro em si, ou seja, as criaturas que estavam no meteoro, se infiltraram na cidade. Então é uma entidade extraterrestre que, na verdade, não é uma entidade só, é um coletivo. Eu não sei dizer se seria exatamente uma sociedade, uma protocooperação ou um mutualismo. Se tiver algum xenocriptozoólogo assistindo e quiser teorizar nos comentários, eu vou achar interessante ler. Mas o que descobre é que existem várias criaturas artrópodes, que são um tipo de soldados, e uma grande rainha, uma criatura bem maior, na qual esses menores inclusive se escondem dentro do corpo, e também junto com eles vem um tipo de fungo, que talvez seja o que eles se alimentam, mas que produz muito oxigênio e que ele é explosivo. Mas ele é explosivo no nível de uma bomba atômica. Então eles começam a construir esse cogumelo explosivo no centro de Sapporo. Não só esse coletivo de criaturas extraterrestres, eles usam esse fungo para modificar o ambiente, para adaptar as necessidades deles, como com a explosão, que é uma explosão de nível atômico, ela envia esporos para o espaço que são enviados em direção de outros planetas, e é assim que eles se deslocam entre os mundos e vão colonizando esses mundos. Mas o que se conclui é que essas criaturas, quando elas chegam, elas vão modificar drasticamente o planeta para se adaptar por as necessidades delas, e elas fazem isso com explosões de nível atômico. Então, obviamente, o que o Kaneko e o Itô fazem aqui é um kaiju invasor, mas numa potência extremamente elevada, um exagero do kaiju invasor. Ele chega e ele necessariamente tem que destruir o ambiente para adaptar para as necessidades dele, e obviamente vai destruir todas as espécies locais. E ele faz isso com várias bombas atômicas. Então, de novo, o Itô remói alguns traumas japoneses da Segunda Guerra Mundial, ou seja, existe um kaiju invasor extraterrestre no Japão e ele vai explodir várias bombas atômicas ao longo do Japão. E nesse contexto, o Gamera reaparece. Inclusive a Sagi, ela tem um papel importante nesse filme. Ela volta a sentir de novo a conexão com o Gamera, e o Gamera volta para o Japão, e ele vai para Sapporo para enfrentar essas criaturas que são Legion, que são várias criaturas. Tem os vários operários, tem o cogumelo explosivo e tem o Legion Rainha, que é um kaiju enorme que dispara energia eletromagnética. E o Gamera acaba conseguindo evitar a grande explosão desse cogumelo. Esse coletivo de extraterrestres, eles se comunicam por pulsos eletromagnéticos. E eles sentem que os pulsos eletromagnéticos das comunicações e da tecnologia humana é algo que está interferindo na comunicação deles e é um possível inimigo. Então eles vão tentar explodir regiões que tenham grandes concentrações de pulsos eletromagnéticos, o que levaria a Tóquio e as cidades da volta de Tóquio, que são cidades com grande população. E no desenvolver do filme, as criaturas acabam se instalando em Sendai, que é uma grande cidade ali da região de Tóquio. E o Gamera mais uma vez volta para tentar lutar com esses Legions, só que dessa vez o Gamera ele acaba apanhando e o cone de cogumelo explode. Então tem uma grande explosão atômica no Japão de novo, que é isso do Kaneko e do Itô remoendo, trazendo os traumas da guerra, e o Gamera tenta conter a explosão e não consegue, e é atingido por essa explosão, e aparentemente morre. Então o resto do filme envolve tanto esses militares, o pessoal da Força de Autodefesa e os outros personagens tentando pensar numa maneira de como lidar com o Legion, que é essa entidade coletiva extraterrestre, que é uma entidade invasora num nível extremamente exagerado, muito mais do que o King Ghidorah teria sido, por exemplo, nos filmes do Godzilla, que inclusive ele é atraído por pulsos eletromagnéticos, ou seja, ele vai ser atraído justamente pelas grandes cidades, e quando ele chega nesses locais, ele instala esses fungos que vão ser
réplicas da bomba atômica. Então é o Japão na iminência de novos ataques nucleares. É a população japonesa tendo que reviver os traumas da bomba atômica, ou seja, acontece de fato uma grande explosão atômica em Sendai e a qualquer momento vai acontecer várias outras bombas atômicas de novo. E o Gamera, que talvez fosse aquela força da natureza que pudesse impedir, que pudesse salvar os humanos quando ele agisse como essa entidade que tenta restaurar o equilíbrio, o Gamera morreu. Então no filme, enquanto vai ter toda essa tentativa dos humanos de tentar lidar com o Legion e não conseguindo, enquanto a Sagi e a protagonista se encontram, elas invadem as ruínas de Sendai, que é toda construída para remeter às ruínas de Hiroshima, e lá tá aquele Gamera que parece um que foi seco, que foi petrificado, que virou cinzas, e ao mesmo tempo tem aqueles sobreviventes que estão em volta daquelas ruínas que envolvem um monte de crianças. E daí tem um ponto que é como, além de o Ito e o Kaneko eles pegarem essa ideia, essa representação coletiva do Kaiju invasor e elevar numa alta potência para construir o imaginário do Legion, eles também vão elevar numa alta potência esse imaginário do Gamera como um Kaiju que é uma força da natureza que ao mesmo tempo que é uma divindade. Todo esse imaginário religioso em volta do Gamera, nesse filme aqui, ele vai ser levado ao extremo. Primeiro a gente tem que considerar o inimigo. Esse Kaiju invasor, ele é batizado de Legion. E ele é batizado de Legion por causa da passagem "Eu sou uma legião de muitos", que é aquela passagem que tem um sujeito que ele está possuído por vários espíritos malignos e Jesus pergunta quem é que está ali e eles falam, não, nós somos uma legião de muitos, e que Jesus faz um tipo de exorcismo, né, que eles retira aqueles espíritos malignos que estão atormentando aquele sujeito. E um dos personagens batiza os invasores de Legion porque eles são justamente uma coletividade. Tanto o Legion rainha quanto esses Legions operários, quanto esses fungos, eles são todo um microecossistema que veio e que age em conjunto para se beneficiar entre eles, mas que tem que destruir todas as formas de vidas locais para sobreviverem. Essa ideia de que o Legion como esse Kaiju invasor, que é um mal absoluto se a gente parar para pensar em proteção do ecossistema da Terra, e lembrando que os Kaijus invasores são toda essa alegoria para a ocupação militar que os Estados Unidos fez no Japão. Então a gente tem toda uma construção de uma iconografia do imaginário religioso maligno em volta desse invasor do espaço. A tela inicial do filme começa com uma grande cruz, e conforme a cruz se afasta da câmera, ela vai mudando de posição para formar um dos caracteres do nome Gamera. Então o Kaneko ele já dá algumas noções do que ele vai fazer ao associar o Gamera com a cruz. Então o Gamera vai ter salvado os humanos da primeira explosão atômica, mas ele vai tentar salvar da segunda e não vai conseguir e vai morrer. Então o Gamera ele vai morrer tentando salvar os humanos. Ele vai morrer pela humanidade. E o Gamera vai passar um dia morto naquela forma ressecada que parece uma estátua, quando várias crianças vão aparecer em volta dele no dia seguinte, e essas crianças, junto com a Sagi, que tem a Magatama, que é um tipo de sacerdotisa do Gamera, um oráculo do Gamera, eles vão se unir em volta do túmulo do Gamera e vão olhar para o Gamera e o Gamera vai voltar à vida. Às custas da quebra da Magatama e do rompimento do vínculo dele com a Sagi, talvez com as outras crianças. Então o Gamera vai sacrificar o vínculo que ele tinha com os humanos, mas por uma chance de ter uma nova vida para tentar de novo lutar e proteger os humanos. Então o que o Kaneko e o Ito vão fazer aqui, que é uma coisa muito louca, que eu acho extremamente ousada, mas para os padrões ocidentais, os japoneses lidam melhor com isso, que é que ele vai relacionar o Gamera com o mito de Jesus. O Kaneko e o Ito vão apresentar um Gamera nesse segundo filme, que é uma releitura de Jesus Cristo. É pegar todo esse elemento religioso que ele já tinha trabalhado antes no primeiro filme e levar isso numa potência muito maior. Gamera é aquele sujeito que foi enviado pelos deuses, que morreu para salvar a humanidade, que abriu mão do vínculo que ele tinha mais direto com os humanos para ressuscitar e ter uma segunda chance de olhar pela humanidade. E mesmo tendo toda essa perspectiva religiosa, a parte científica ainda continua no filme, vai ter todas as discussões sobre ciência, sobre essa questão da invasão extraterrestre. Um ponto também importante que vai ser levantado no filme é, se o Gamera é essa força que mantém o equilíbrio da Terra, que ele pisoteia uma cidade se for necessário,
porque é um custo que vale a pena se pagar para equilibrar o mundo e preservar o ecossistema. Se os humanos continuarem se desenvolvendo do jeito que eles estão, se continuar um desenvolvimento social que não se importa com os efeitos colaterais que acontecem na natureza, não vai chegar um ponto em que a função do Gamera vai ser se voltar contra a humanidade. Então eles levantam no filme, não é uma coisa indireta de segunda camada, eles vão expressar e vão levantar essa discussão abertamente, que se não seria o destino da humanidade se tornar um vilão do Gamera. E o Gamera 2 Legion Shurai, ele também foi muito bem recebido pela crítica. Inclusive ele venceu o Nihon SF Taisho, que é um prêmio de ficção científica bastante importante no Japão, que geralmente os ganhadores até então ou eram obras de literatura ou de história em quadrinhos. O Domo do Otomo foi das obras que chegou a ganhar esse prêmio. E esse Gamera 2 acho que foi o primeiro filme, o primeiro audiovisual a ganhar esse prêmio, de melhor ficção científica japonesa de 1996. Então, de novo, Kaneko Ito, eles vão pegar essa abordagem séria para tratar desses kaijus, desses monstros e alienígenas, e vão trabalhar tanto a questão da ficção científica, extremamente atrelada com a questão da religiosidade, dos mitos e do sobrenatural, e Gamera como sendo Jesus Cristo. Com o Gamera 2 Legion Shurai sendo extremamente bem recebido, ser um filme premiado e muito bem tratado pela crítica, obviamente o Kaneko e o To, eles ganharam autorização para uma terceira parte, para fazer uma trilogia de Gamera da RRC. E esse terceiro filme do Kaneko, ele é uma continuação direta aos dois primeiros. Ele também manteve o Kaneko na direção, só que agora o roteiro ele foi coescrito pelo Ito com participação do Kaneko, então foi os dois juntos que escreveram o roteiro. Só que ele demorou um pouquinho mais e ele saiu só em 1999. E lembrando que 99 foi o ano em que o Godzilla voltou para o cinema japonês, né? O Godzilla 2000 Millennium, que seria o primeiro Godzilla da era Millennium, após o filme do Roland Emmerich de 1998, com a volta do Godzilla para o Japão, o Gamera voltaria a ter um competidor. Então se decidiu lançar logo o filme em 1999 para competir junto com a estreia do novo Godzilla, enquanto o Gamera ainda estava no imaginário do público. E esse terceiro filme se chamou Gamera 3 Iris Kakuse, que seria Gamera 3, O Despertar de Iris. Iris é um nome próprio, mas no pôster, na escrita oficial do filme, a leitura Iris está associada com dois ideogramas cujo sentido seria Deus maligno. Então a leitura paralela possível seria Gamera, o despertar da divindade maligna, que se chama Iris. E para esse filme, o Kaneko e o To, eles trouxeram de volta vários personagens do primeiro filme deles. Então a ornitóloga protagonista do primeiro filme volta a aparecer, que ela é uma das personagens principais. O policial que aparece no primeiro filme, que investiga os Gyals, também está aqui, apesar de no segundo ele só fazer uma pontinha curta, aqui ele volta a ter um pouco mais de destaque. O conselho de secretários do governo que tratam das questões dos kaiju voltam a aparecer. A Asagi como a sacerdotisa do Gamera, apesar da Magatama dela ter sido quebrada e ela ter perdido o vínculo empático que ela tinha com o Gamera. Só que o Ito ele começa já reinventando um pouco o que a gente entende pelo Gamera. Primeiro, eles iniciam mostrando que a ameaça dos Gyals ainda existem. Existem vários Gyals espalhados pelo mundo e eles estão despertando, e o Gamera aparentemente está viajando pelo mundo para atacar esses Gyals conforme eles vão acordando. E ao mesmo tempo mostram pesquisadores que eles estão numa exploração ao sul, mas mais ao sul do que a ilha mais ao sul do Japão. E eles encontram no mar algo que parece um túmulo de Gameras. Vários fósseis de Gamera todos juntos no fundo do Oceano Pacífico. Mas o filme, logo no começo, ele dá ênfase numa questão que é: Gyals aparecem de novo no Japão, inclusive no centro de Tóquio, e o Gamera vai combater esses Gyals e, no processo, ele acaba destruindo todo o centro da cidade. Só que toda essa batalha do Gamera contra esses Gyals no centro de Tóquio, ele é mostrado de uma perspectiva terrestre, ele é mostrado de uma perspectiva das pessoas que estão em volta. E o Kaneko dá ênfase na quantidade de baixas, de mortes colaterais e de destruições colaterais causadas por uma batalha do Gamera. Como o Gamera lutando com um inimigo que geralmente são mostradas de longe, é muito comum nos filmes do Godzilla também, fazer essa câmera
afastada, mostrando os kaijus por completo lutando no meio da cidade, aqui ele pega a câmera e coloca nos pés dos kaijus, dentro dos prédios ao redor, e mostra como as pessoas são pisoteadas, destruídas. Muita gente inocente morre de efeito colateral nesse combate de kaijus. Então mesmo o Gamera sendo essa força que tenta equilibrar a Terra, combate os Gyals, que são predadores de humanos que quase extinguiram a humanidade no passado, e também do Gamera ter esse instinto de proteger crianças, ao mesmo tempo o Gamera mata um monte de inocentes. Ele pisoteia, incinera, destrói, esmaga um monte de pessoas que não tem nada a ver com aquilo. O Kaneko dá uma ênfase nesse efeito colateral, do caos da destruição do efeito colateral causado pelo Gamera. Então mostrando de novo que esse Gamera é como esse kaiju que é a força do equilíbrio, mas que não se importa muito com as consequências, aparentemente. E o filme vai focar numa menina em específico que vai ter um destaque nessa história. Ele mostra como no primeiro filme, durante a primeira batalha do Gamera com os primeiros Gyals e a destruição que o Gamera causou na cidade, os pais dessa menina estavam num dos prédios que foi destruído pelo Gamera e eles morreram. Então 4 anos depois, essa menina e o irmão mais novo dela moram com os tios que não gostam muito dela, numa região de Nara. E Nara é a antiga capital do Japão, então ela mora numa região bem tradicional do Japão clássico, pré-samurai. E ela tem um ódio terrível pelo Gamera. Ela odeia o Gamera com todas as forças porque o Gamera matou os pais dela. Essa menina, ela é hostilizada pelas outras meninas da região, por ser, um dos motivos é por ela ser de fora, né? Exceto por um menino que é filho de uma família tradicional local, e ele tem uma função relacionada ao culto shintoísta local, que segundo os mitos da família dele, cabe a eles garantir que um antigo yokai trancado lá não vai se libertar. E nesse contexto, a menina essa que teve os pais mortos pelo Gamera é desafiada pelas outras para entrar nesse lugar sagrado que supostamente deveria ser inacessível, que é uma caverna, e ao entrar lá ela acaba libertando o yokai maldito que habita lá, e é tipo um bebezinho que nasce do ovo, um pequeno monstro, e a menina acaba adotando ele. E ela acaba achando uma magatama também nessa caverna, e acaba estabelecendo um vínculo com esse bebê yokai. E ela se reconhece na criatura porque ela sente que a criatura também odeia o Gamera, porque o Gamera também matou a família dele. Então o filme acaba sendo sobre essa menina estabelecendo esse vínculo com essa criatura, ao mesmo tempo que o que une eles é o ódio comum pelo Gamera. E ela pensa, não, vou criar esse bicho porque ele vai crescer e vai se vingar do Gamera pela gente. E depois os cientistas acabam descobrindo que existe um tipo de semelhança entre essa criatura que estava lá na caverna, que a menina batiza ela de Iris, e os Gyals. Eles são parte parecido, mas em parte eles são geneticamente completamente diferentes. Então uma das teorias que eles levantam é que seria uma mutação do Gyals, ou uma criatura geneticamente construída pelas mesmas pessoas que construíram o Gyals, ou com as mesmas informações usadas na construção do Gyals, pelas essas civilizações antigas. Mas ao mesmo tempo tem toda uma relação religiosa envolvendo essa criatura, porque ela está associada com todos os mitos shintoístas locais, mas também a menina descobre que ela está associada com o imaginário do Suzaku. E o Suzaku é uma das 4 bestas sagradas associadas a essa astrologia tradicional chinesa e a astrologia japonesa derivado dela, só que o Suzaku ele é uma fênix associada ao elemento fogo e à região sul. Então, por ele ser do sul e o Gamera o norte, ele é meio que a oposição ao Gamera, ele é um anti-Gamera. E se a gente pensar que no começo do filme se encontra um cemitério de Gameras ao sul e que o Iris ele tem esse sentimento de ódio pelo Gamera porque o Gamera destruiu a família dele, então dá para se construir o imaginário de que houve uma grande batalha entre os antepassados do Iris e o Gamera, entre esse norte e o sul, e pode-se pensar que esse túmulo de Gameras no sul são de Gameras que morreram lutando contra os ancestrais do Iris. Então tem toda uma simbologia religiosa a partir do shintoísmo entre norte e sul, entre o Gamera e o Iris, sendo que o Iris é associado com um espírito maligno segundo os mitos shintoístas locais, mas ao mesmo tempo tem toda a mitologia científica da história do Gamera, que é de que ele foi criado por uma civilização antiga para lutar contra criaturas antigas também criadas por essa civilização por causa do mau uso da ciência. Então eles seriam heranças malditas reminiscentes de armas biológicas de milênios atrás, de uma civilização que já se destruiu por não saber usar adequadamente essa tecnologia.
Só que o que acontece nesse filme é, devido às consequências dos atos mostrados no começo do filme, que é o Gamera causando um monte de destruição colateral por onde ele passa, o Gamera passa a ser considerado inimigo do Japão e alvo da força de autodefesa. E a menina que tem um vínculo com o Iris está determinada a usar ele para matar o Gamera e para se vingar do Gamera. E a Sari acaba aparecendo e fazendo contraponto a ela meio que a sacerdotisa do Gamera e a sacerdotisa do Iris, dessas duas oposições, do fogo e da terra, do norte e do sul. E ela tenta convencer, não, o Gamera é bom, ele está tentando salvar os humanos, ele está tentando salvar o mundo. E para essa menina, ela pensa, tá, como o Gamera pode ser bom se o Gamera matou os pais dela? Então tem todo um desejo de vingança que de certo ponto é justificado. Olha toda a destruição que o Gamera fez, olha quantas pessoas o Gamera mata ao tentar salvar o mundo. Então, de novo, o Itô e o Kaneko, eles reforçam essa ambiguidade do Gamera. Ele não só é um meio termo entre o Kaiju, que é uma força de equilíbrio, e o Kaiju, que é uma divindade guardiã, mas de certo ponto ele também é um invasor, ele também leva as batalhas dele por meio da cidade e destrói tudo em volta sem levar em conta as consequências das ações dele. Então, de certo modo, o Gamera, para essa menina, por exemplo, ele é um invasor. E tem ainda um outro núcleo da história, que é a vidente que trabalha para o governo, e o Kurota. Ele é um desenvolvedor de jogos de videogame que passou a trabalhar para o governo porque ele criou uma tecnologia que permitia simular grandes eventos. E o Kurota está associado com essa vidente, que é um tipo de sacerdotisa shintoísta também, e ela tem um pouco de rancor porque ela vem da família que tradicionalmente deveriam ser os sacerdotes do Iris, e o Kurota levanta uma outra possibilidade, que é, ele entende a ideia de que existe um mana, que seria uma força da vida, uma força energética que faz parte da Terra, do planeta e de todos os seres vivos, e que o equilíbrio dessa força é o que mantém o mundo vivo. Ele levanta a possibilidade de quanto a poluição e outros problemas naturais e ambientais causados pela atividade humana acabou desequilibrando o mana, e por isso despertou o Gamera, o Gyaos e vários outros kaijus. E além disso, ele levanta a possibilidade de que essa civilização antiga que criou o Gamera, eles criaram o Gamera para ser justamente um tipo de avatar do mana, uma representação do espírito do planeta. E que é por isso que esse cemitério de Gameras existe, são todos os Gameras que fracassaram na tentativa de se criar um Gamera que fosse habitado pelo espírito da Terra, e só um deles deu certo. E que isso explicaria por que o Gamera tem um vínculo maior com as forças da natureza, com os elementos da Terra, e ter essa ânsia por equilibrar o ecossistema, do que ter um vínculo com os humanos. Para ele, o equilíbrio do planeta é muito mais importante do que a proteção da humanidade. E o Kurota e essa vidente, eles têm uma perspectiva que é meio um niilismo proativo, uma noção de que talvez o fim do mundo seja a melhor coisa, talvez o Iris tenha sido criado intencionalmente para destruir o mundo, porque parte dessa civilização antiga percebeu que era melhor destruir tudo, que não ia levar nada, que a humanidade e a Terra eram um fracasso. E tudo isso a partir de uma perspectiva um pouco religiosa, porque essa vidente, ela acredita que ela deveria ser a sacerdotisa do Iris, então é a função dela ser essa representante da entidade que vai destruir o mundo. E esse é um conceito que a gente pode ver que depois vai influenciar, por exemplo, o Godzilla, o Destruidor de Planetas, a terceira parte daquela trilogia animada. A ideia daqueles sujeitos que eles são meio que emissários de uma entidade sobrenatural, superior, cujo fim é causar a não existência, é obliterar toda a existência e criar um vazio, um tipo de culto sagrado ao vazio e ao nada. E é a perspectiva do Kurota. A gente pode notar também uma outra influência, que é do Final Fantasy VII. Final Fantasy VII de 97, esse filme de 99, e o Final Fantasy VII, ele trata toda dessa ideia de que existe um tipo de energia vital do planeta, e que as ações humanas que afetam o ecossistema acabam destruindo o ciclo dessa energia que leva à morte do planeta e de todas as espécies, e que tem um ponto em que o planeta vai reagir e ele acaba libertando um tipo de anticorpo para destruir o organismo danoso. E o organismo danoso, a Terra, são os humanos. Então, no caso do Final Fantasy VII, são os Planet Weapons. E o conceito que eles apresentam do Gamera é o mesmo. O Gamera é esse tipo de avatar do mana, da força vital do planeta, que foi despertado porque tinham forças que estavam atuando para quebrar o equilíbrio dessas forças naturais. Então solta o Gamera, esse monstrão, para ele destruir tudo e colocar as coisas no equilíbrio. Enquanto ao mesmo tempo libera o Iris, que é um monstrão que só é solto para destruir tudo, mas não é para colocar no equilíbrio. É como esse sistema já está danificado, é para acabar com ele de vez e apagar tudo.
Então, de novo, o Kaneko e o Itô, eles criaram uma versão do Gamera que está muito associada com esse elemento religioso e que trata dessa perspectiva religiosa de uma maneira simultânea e equilibrada com a ciência. E eles misturam os dois conceitos num jeito que é difícil de separar o que é ficção científica e o que é uma abordagem religiosa e mitológica. Então, se a gente parar para pensar, essa trilogia do Gamera, da Era Heisei, do Kaneko e do Itô, eles vão deixar um legado para o que vai ser feito depois. O primeiro ponto é deixar forte a noção de que é possível fazer uma produção tokusatsu sobre monstros, questões sobrenaturais e ficção científica, mas que tem uma abordagem séria e que ao mesmo tempo trate de questões de burocracia e de administração do Japão contemporâneo. E essa trilogia do Gamera, do Kaneko, é uma forte influência para coisas que vieram depois, por exemplo, Kamen Rider Kuga, que em 2000 foi a primeira série da Era Heisei de Kamen Rider, que a proposta era justamente pegar todo aquele imaginário, aquela iconografia tradicional dos Kamen Riders da Era Showa e fazer uma nova abordagem que tratasse aquilo de maneira séria, sóbria e que ao mesmo tempo abordasse também pela ótica da questão da administração e da burocracia do sistema japonês. Então essa trilogia do Gamera vai acabar influenciando os Kamen Riders que vão surgir depois, vai acabar influenciando os próprios Godzilla depois na Era Milênio, né? Porque foi o sucesso desse filme que fez o Kaneko e o Itô serem convidados para dirigirem e roteirizarem o Godzilla de 2001, o Godzilla Mothra King Ghidorah, que é justamente uma abordagem também científica e mitológica, que é aquela versão do Godzilla em que o Godzilla de 54 volta como um zumbi possuído pelas almas de todas as pessoas que morreram durante a Segunda Guerra por culpa do Japão, e o Japão nunca fez nada para reparar ou para se espiar dos pecados dele. Então, de novo, o Itô e o Kaneko, eles trabalham com essa questão desses kaijus tradicionais associado com uma ficção científica, mas também com um aspecto religioso e remoendo os traumas da Segunda Guerra. E segundo o Kaneko, ele tinha planos para fazer um tipo de sequência que era justamente o encontro do Gamera dele da Era Heisei com o Godzilla de 2001. Queria fazer um crossover em que o Gamera e o Godzilla se enfrentassem. Só que o filme acabou nunca saindo. Um dos motivos provavelmente foi o fato de que o grupo que possuía a Daiei, ele acabou vendendo a Daiei e toda a propriedade intelectual da Daiei em 2002 para Kadokawa. E o outro motivo possivelmente foi porque a Toho não quis entregar o Godzilla de novo nas mãos do Kaneko, porque ele fez uma construção do Godzilla primeiro, um Godzilla vilão, que é algo que a Toho atualmente ela tenta evitar, e a crítica pesada ao próprio Japão, né? O Godzilla de 2001 é uma voadora na cara do conservadorismo japonês que tenta negar o que o Japão fez durante a Segunda Guerra Mundial, ou então que prefere não tocar no assunto para não ficar chato. E o Godzilla de 2001 ele vai bem na ferida. Então talvez a Toho não quisesse trazer de novo esse tema à tona logo depois de já ter um filme que discutiu isso de maneira bem pesada. Mas a trilogia do Kaneko não foi a última produção feita com Gamera durante a Era Heisei. A Kadokawa, que adquiriu a Daiei, toda a propriedade intelectual da Daiei, depois de organizar toda essa produção que eles tinham adquirido, e aproveitando que o Gamera ainda estava em alta, né, porque a gente tem que considerar que o Gamera é o segundo kaiju mais popular do Japão até hoje, decidiram fazer um novo filme, que foi dirigido pelo Tasaki Ryuki. Tasaki é um diretor que tem experiência trabalhando com tokusatsu pelo menos desde a década de 1980. Inclusive ele dirigiu várias séries de Kamen Rider, Super Sentai e outras grandes franquias. Ele foi o diretor principal de Kamen Rider Agito Ryuki Faz. E ele ficou encarregado de dirigir essa nova versão do Gamera que foi lançado em 2006, que se chamou Chisaki Yushatachi Gamera, cuja tradução seria Pequenos Heróis Gamera. E a proposta do Tasaki aqui foi ignorar tudo que havia sido feito durante a Era Heisei, a trilogia do Kaneko, ignorar o filme de 1980, o Chukaiju Gamera, e propor um filme que é uma sequência direta à primeira série de filmes da Era Showa. Então ele propôs um filme que continuaria a história do Gamera da Era Showa e de onde ela parou nos filmes da década de 1970. O último filme da Era Showa é de 1971, então esse filme de 2006 ele começa mostrando um evento que teria acontecido em 1973, 2 anos depois do Gamera ter enfrentado o Zigra. E nesse contexto houve uma invasão de Gyaos que estavam atacando várias pessoas e devorando várias pessoas. O Gamera não conseguiu enfrentar todos esses Gyaos ao mesmo tempo e acabou optando por se autodestruir. Então o Gamera acabou se sacrificando para salvar as pessoas e destruir os Gyaos. E a história se passa anos depois, em 2006. Um menino que vivia nessa vila de pescadores
onde o Gamera se autodestruiu, ele já é adulto e ele tem um filho, e a esposa dele faleceu há um ano num acidente de carro. Então o protagonista da história, na verdade, é o filho dele, que é o Toru. E o Toru, ele tem esse problema que ele é muito apegado à mãe dele, e a mãe dele morreu, e ele está ainda aprendendo a lidar com o fato de que ele perdeu a mãe dele. Ele tem uma amiga que mora do lado da casa dele, e ao longo da história a gente já descobre que essa amiga ela vai fazer uma cirurgia cardíaca, que existe um risco nessa cirurgia, então existe a ameaça dessa amiga dele, essa menina, não sobreviver. E nesse contexto, perto da região onde o Gamera se destruiu, ele acaba encontrando um tipo de recipiente e dentro dele um ovo. E nesse ovo nasce uma pequena tartaruguinha, que ele batiza de Toto e acaba criando a tartaruguinha como um animal de estimação dele. Ele mantém o Toto escondido e só os amigos mais próximos dele sabem, só que o Toto começa a fazer coisas estranhas. Ele começa a crescer muito rápido e em alguns momentos ele começa a levitar. E nesse contexto, a amiga dele começa a desconfiar. E ela recupera notícias antigas e descobre que nos anos 70 existiu uma criatura que era o Kaiju gigante, que era o Gamera, naquela região. Então ela começa a ficar preocupada que o Toto pode virar um Gamera. E o Toru culpa, e ele começa a negar essas questões de que pode acontecer com o Toto. E simultaneamente tem um outro incidente, que é o surgimento dos Idos, que é um tipo de lagarto marítimo gigante que começa a atacar navios e devorar pessoas. Enquanto essa criatura, os Idos, vai atacando embarcações para devorar humanos e se aproximando da costa do Japão, o Toto vai crescendo cada vez mais e mais. E o que acontece é que os Idos acabam chegando na cidade, atacando as pessoas, e o Toto acaba crescendo e lutando contra os Idos para proteger o Toru, os amigos dele e as pessoas. E depois disso os Idos acabam fugindo e o Toto é capturado pelo governo do Japão, que sabe da história do Gamera e quer transformar o Toto numa arma para enfrentar os Idos e outros eventuais Kaiju que possam atacar o Japão. E o que o Tasaki propõe nesse filme é uma coisa bem diferente do que o Kaneko fez, porque ele não tenta ser sério no sentido de burocrático e de focar, por exemplo, nas batalhas e na destruição em volta, mas o foco do Tasaki é recuperar aquela noção que foi construída aos longos do filme da Era da Showa, do Gamera como amigo das crianças, o Gamera que tem um tipo de vínculo com as crianças, um vínculo especial com as crianças. Então o Tasaki ele acaba escolhendo voltar o filme para ter um tipo de vínculo com o público infantil, mas ao fazer isso ele não faz um filme que é bobo, que é infantil. A abordagem do filme não é infantil, mas o filme ele trata dessas situações que são tensas, que são trágicas, mas do ponto de vista dos garotos. Um dos grandes temas é a questão da perda, porque o Toru ele tem essa questão que, ele perdeu a mãe dele, ele ainda não sabe lidar com a falta que a mãe dele faz. A amiga dele tá numa situação que ela foi fazer a cirurgia, talvez ela não volte, ele pode perder a amiga dele também. E ele se apegou com o Toto e agora ele pode perder com o Toto. E quando todo mundo fala pra ele, peraí, isso é um filhote de Gamera, e ele nega aquilo, ele diz, não, o Toto não é um Kaiju, ele não é um Gamera. Em algum momento ele deixa escapar que o Toto não pode ser um Kaiju, porque os Kaijus sempre lutam até a morte. Então, ele admitir que o Toto é um filhote de Gamera, que ele vai crescer e virar um Gamera adulto, e que ele é um Kaiju, é admitir que ele pode perder o Toto. Então o Toru ele tem toda uma negação de aceitar o Toto como um Kaiju, para não aceitar o fato de que o Toto pode ter que lutar até a morte. Então é o trauma dele de não perder mais ninguém que é importante para ele. Então o Chisaki Yu Shatachi Gamera, ele trata dessas questões, desse vínculo do Toto com o menino, de tentar recuperar esse imaginário do Gamera com esse vínculo especial com as crianças, e ao mesmo tempo é um tipo de coming of age, né, dessas narrativas que falam sobre o amadurecimento, sobre como uma criança passa pelos ritos de passagem para se aproximar do estado de adulto. Mas o interessante aqui é que ele não só é um coming of age pela perspectiva do Toru, como ele é um coming of age pela perspectiva do Toto. E uma coisa que o Tasaki faz bem nesse filme é criar um vínculo não só entre o Toto e o Toru, mas entre o espectador e o Toto. Eu acho que é o filme de Kaiju que melhor
que estabelece esse vínculo de fazer o espectador se importar com aquele personagem que não é humano, com aquele personagem que é monstro. Ele é todo feito para fazer a gente se apegar ao Toto. E ele faz uma coisa que é um tanto incomum, porque o Zidas, que é o kaiju, que é o oponente do Toto nesse filme, ele simplesmente não tem muita explicação. A maioria dos filmes de kaiju tradicionais, se a gente pegar a história dos filmes do Godzilla, do Gamera, os filmes originais contam a apresentação desses kaiju protagonista, mas nos outros filmes, geralmente o foco numa narrativa de origem, de construção, é a partir dos inimigos, porque a gente já conhece o Gamera, a gente já conhece o Godzilla. A gente quer saber de onde é que veio esses oponentes que vão lutar contra ele, de onde é que vieram esses aliados que vão ajudar eles. Então a narrativa de construção geralmente parte da perspectiva dos outros kaijus. E no caso do Chisaki e o Shiatati Gamera, os Edos não tem muita profundidade, não tem muita explicação de onde ele veio, de por que ele veio. Ele simplesmente é um kaiju que aparece e ele é um kaiju carnívoro. Ele aparece e começa a devorar pessoas sem critério. Então a gente entende ele como invasor e como uma ameaça, e não importa de onde ele veio, não importa a motivação dele. O que importa aqui é a motivação do Toto, porque nesse caso a gente tem a introdução de um protagonista que aparece pela primeira vez. Então, além do filme ser um coming of age pelo ponto de vista do Toru, é um coming of age pelo ponto de vista do Toto, porque a gente vai ver o Toto nascendo, sendo aquele filhotinho que estabelece vínculos com os humanos, ele crescendo e ele tendo que aprender a ser um kaiju para assumir as funções do pai ou da mãe dele, que é o Gamera. Então é como o Toto se torna maduro para assumir a posição de um kaiju guardião. Apesar de ser uma continuidade, a narrativa original do Gamera lá da Era Showa tem toda uma desconstrução, uma reinvenção do mito do Gamera. E um elemento importante aqui é o título, porque ele é Chisaki Yushatati Gamera, ele tem um ênfase no plural, são pequenos heróis Gamera. Então o herói da história não é só o Toto, é o Toto e todas as crianças que têm um vínculo com ele e ajudam ele no momento desse amadurecimento dele. Então o filme trata as crianças todas como heróis. É como eles juntos apoiam o Toto para o Toto atingir essa maturidade e proteger o mundo assumindo essa função de kaiju guardião. Eu considero o Chisaki Yushatati Gamera como um dos filmes de kaiju que melhor consegue estabelecer esse vínculo entre espectador e kaiju. A gente acaba se importando e torcendo pelo Toto. De um jeito que eu não sei outro filme de kaiju que consegue estabelecer esse vínculo de uma maneira tão forte, tão intensa. Só que o Chisaki Yushatati Gamera, apesar dele ser um filme bom, considero ele um dos melhores filmes de kaiju já feitos, inclusive, ele tem um problema, porque ele não foi bem de bilheteria quando ele foi lançado. A Kadokawa esperava um retorno muito maior e o que aconteceu foi um pouco de rejeição, porque o público estava acostumado com aquela tradição de filmes construídos pelo Kaneko, aqueles filmes sérios, focados em grandes tensões, em questões políticas, burocráticas, e o Tasaki apresentou um filme que ele é muito mais emocional do que qualquer coisa. E ele é muito feito para reconstruir de novo o vínculo entre o Gamera e as crianças, que, apesar de não ser um filme infantil, ele mostra questões tensas pelo ponto de vista de crianças, ele acabou não tendo uma recepção tão boa na época que ele foi lançado. E o que acabou fazendo com que a Kadokawa voltasse um pouco atrás e acabasse segurando todo o desenvolvimento da franquia do Gamera depois disso. E o que aconteceu foi que a Kadokawa não tocou mais em assuntos sobre projetos de Gamera por um tempo, até que em 2014 ela anunciou um projeto para fazer uma nova versão do Gamera. Esse projeto andou devagar por um tempo, até que em 2016 eles acabaram revelando um trailer sobre os conceitos do que seria o filme. Nesse trailer dá para se notar uma influência muito forte do Godzilla de 2014, de mostrar os kaijus como algo gigantesco, enorme, como entidades aterrorizantes dentro de uma paisagem sublime e romântica. Nesse trailer, o Gamera aparece enfrentando vários Gyaos e tem algumas referências aos filmes do Kaneko, mas com uma estética muito próxima do Godzilla de 2014. Inclusive, tanto o Gamera como todos os Gyaos são todos feitos em CGI nesse trailer. Só que por algum motivo que a Kadokawa nunca falou, o filme aparentemente foi engavetado, porque nunca mais se tocou no assunto, nunca mais se falou nada sobre o desenvolvimento dele. Apesar dele, inclusive, na época estar com um diretor escolhido. Não sei se teve relação com uma rejeição pelo fato dos kaiju serem todos feitos em CGI. E no momento foi tudo que a gente teve feito do Gamera pro cinema até então. Mas que por ser um personagem com bastante apelo no Japão, por ser o segundo kaiju mais popular no Japão, é muito provável que o Gamera em algum momento volte. Bom, e por hoje foi isso.
Espero que vocês tenham apreciado. Quem tiver comentários para fazer, sintam-se à vontade para fazer. Agradeço quem assistiu até agora. Peço que quem gostou e puder curtir, compartilhar, que ajuda bastante o canal. E obrigado e até o próximo vídeo.